Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje, 23 de fevereiro, é comemorado o Dia Nacional do Rotary. Boa noite, sejam bem-vindos. Você sabe, o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. E o assunto de hoje é saúde e o tema é morte súbita, mitos e verdades. Mas afinal, o que é e por que isso acontece? Estamos recebendo o médico cardiologista Guilherme Velho. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje, doutor. Eu que agradeço vocês pelo convite e vamos conversar bastante para esclarecer os mitos e as verdades a respeito da morte súbita. Seja muito bem-vindo então, doutor Guilherme. E você aí de casa já pode ir nos enviando suas perguntas ou comentários pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o nosso convidado vai responder aqui no programa. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e você pode compartilhar o nosso programa através destas redes sociais. Doutor, começando então, o que é e o que pode levar uma pessoa a uma morte súbita? Então essa é talvez a principal pergunta que a gente vai responder hoje aqui. Então, a morte súbita, por si só, ela é a morte que se desencadeia após um evento que dura em torno ou até 1 hora depois do início dos sintomas. De certa forma, é a maior tragédia que pode acontecer em relação às doenças que a gente lida na sociedade. Porque na maior parte das vezes, ela comete indivíduos adultos jovens, na maior fase de produção econômica da vida, na maior fase de atividade da vida. A grande maioria dessas pessoas são responsáveis por suprir a parte econômica da família, parte econômica da sociedade, e de uma hora para outra essa pessoa simplesmente deixa de estar no convívio social, no seu convívio familiar. Então, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, que esse assunto esteja familiarizado dentro de toda a sociedade, para que a gente possa tanto adotar medidas para prevenir que ela ocorra, como para prevenir também, e em parte a sociedade como um todo, adotar medidas para que ela possa ser minimizada ao máximo possível. E doutor, nós podemos considerar que a morte súbita sempre tem ligação com problemas cardiovasculares? Na grande maioria das vezes, a morte súbita vai ter relação com doenças cardiológicas. A gente pode ter algumas outras causas, principalmente as causas neurológicas, como um AVC, seja ele isquêmico ou seja hemorrágico. Mas mais de 90% das mortes súbitas estão relacionadas a doenças cardiológicas por si só, já pré-existentes e que não foram diagnosticadas até aquele momento, ou doenças que a primeira manifestação pode ser já com uma morte súbita ou como um mal súbito, como a gente costuma dizer. Falando sobre a primeira manifestação, eu creio, com 42 anos, que as pessoas só procuram pelo cardiologista quando começam a se sentir mal. Isso é fato, doutor? Isso é muito verdade.
a grande maioria das pessoas consulta com um cardiologista depois de um sintoma. Não necessariamente um sintoma cardiológico de infarto ou pós uma doença já manifesta. Boa parte dos pacientes procuram por sintomas praticamente inespecíficos, como uma sensação de falta de ar, um desconforto torácico que sentiu, que se relacionou com alguma doença de um familiar próximo que teve uma manifestação, seja ela por um infarto ou por uma outra doença cardiovascular. Mas poucas pessoas procuram um cardiologista para fazer revisões ou mesmo check-ups completos sem ter nenhum tipo de doença ou nenhum tipo de manifestação. E essa questão de aguardar acontecer algum fato, realmente eu vejo que é um dos principais fatores aí que levam a esse mal súbito, uma morte súbita. Né? É verdade. Doutor, então quais são os fatores de risco e se tens como trazer para nós os 5 principais fatores de risco aí que podem levar a uma morte súbita? A morte súbita ela tem uma peculiaridade. Apesar da gente ter fatores de risco conhecidos, a morte súbita ela pode se manifestar sem nenhuma doença prévia ou sem nenhum comportamento de risco prévio. Todo mundo já deve ter ouvido falar de uma pessoa saudável que simplesmente teve um evento cardíaco e acabou morrendo. A gente mesmo vê na televisão, isso entra em pauta nos diários esportivos ou mesmo nos telejornais, jogadores ou atletas supercondicionados, extremamente saudáveis e que de uma hora para outra acabam tendo um evento, às vezes até na frente das câmeras. Isso não é um motivo para a gente achar que isso pode acontecer com a gente e que isso não é um motivo para a gente se cuidar. A gente tem sim características específicas que denotam e que aumentam o risco de pessoas. Hipertensão, sedentarismo, obesidade, diabetes, tudo são os principais fatores de risco para desenvolvimento de morte súbita. Além do tabagismo, que talvez seja a principal causa modificável que a gente tem na nossa população, são fatores de risco para doenças cardiovasculares como um todo. E a pior manifestação possível dessas doenças cardiovasculares é a própria morte súbita. E, doutor, falamos sobre os fatores de risco, mas como podemos preveni-los, então? A prevenção da morte súbita ela é semelhante à prevenção de todas as outras doenças cardiovasculares. O que a gente tem que ter em mente é que a gente sempre precisa adotar bons hábitos, tanto alimentares quanto atividade física regular. Talvez esse seja o pilar e o protótipo de prevenção de todas as doenças que a gente tem disponíveis na sociedade. Mas mais do que isso, ter um médico que lhe conheça e que lhe acompanhe desde sempre, desde os primeiros check-ups, ou mesmo desde as primeiras investigações, é um fator é um fator de prevenção para a gente tentar diminuir a incidência desse tipo de doença. Porque boa parte das causas que levam à morte súbita, elas podem ser percebidas em exames às vezes mais simples ou até mesmo mais complexos de acordo com a necessidade do médico, mas elas podem ser antevistas e que isso não aconteça exclusivamente num evento índex, num evento que culmine com uma morte súbita. E poderia trazer para nós quais são os exames, então, que favorecem essa prevenção? Talvez essa seja a parte mais simples, porque não são exames complexos e são exames de fácil acessibilidade para as pessoas. Basicamente, qualquer médico, não necessariamente um cardiologista, mas qualquer médico é capaz de fazer um rastreio para doenças mais prevalentes, ou mesmo para as doenças que estão mais relacionadas à morte súbita. Fazer um eletrocardiograma, fazer um teste ergométrico, alguns pacientes mais específicos fazer um ultrassom do coração, ou mesmo exames mais complexos, caso o médico ache necessário, como uma cintilografia miocárdica, que são exames que servem para avaliar a saúde das coronárias, que o entupimento delas é que vai causar o infarto. Todos esses exames podem ser usados e são um arsenal que o médico lança a mão para tentar identificar essas doenças. Existem algumas doenças que se manifestam em pessoas de maneira mais precoce. A gente não espera que um jogador de futebol tenha um infarto ou que uma pessoa de 30 anos tenha um infarto. Existe uma outra entidade dentro das doenças cardiológicas que a gente chama de miocardiopatias, que são doenças específicas do músculo cardíaco e que são a principal causa de morte súbita na população mais jovem. Essas doenças eventualmente se manifestam como uma morte súbita já no primeiro sintoma, em grupos de pessoas que normalmente não fazem check-up cardiológico. Dificilmente a gente vê uma pessoa de 30 anos fazer um exame de rotina. São esses fatos que chamam mais atenção, não é? Porque uma pessoa que já tem um problema cardíaco, enfim, que já vinha tratando uma doença cardíaca,
Não que se espere, mas é mais provável do que um jovem, um atleta aconteça. É aí que chama mais a atenção. Tem uma coisa interessante nesse contexto, porque boa parte dos tratamentos para insuficiência cardíaca, ou mesmo para doenças coronarianas, para cardiopatia isquêmica, as medicações diminuem a incidência de morte súbita nesses grupos específicos de pessoas. O que acaba acontecendo? Acaba que na população saudável, que a gente diz que não tem diagnósticos prévios, a principal causa de morte é a morte súbita. É mesmo. Como se tem uma prevalência muito menor e essas pessoas morrem muito menos do que a população mais idosa, acaba que numericamente a gente não tem um número absoluto tão grande em relação às mortes, mas a gente sabe que na população geral, uma das principais causas de morte que a gente tem é a morte súbita. Importante. Eu presenciei uma situação, infelizmente, foi a óbito, uma pessoa que era visível que ele não praticava muitos esportes. Começou a ir até a academia e, infelizmente, eu presenciei o momento em que ele saiu da academia, caminhou uns 100 metros, passou mal e veio a óbito. E ele estava buscando ali uma vida saudável, mas talvez, né, não tenha realizado nenhum exame antes de praticar um exercício físico. Ali foi visível que o que aconteceu foi um excesso de esforço. Também tem que ter esse alerta, não é mesmo, doutor? Atividade física sempre é benéfica. É claro que se a gente pensar, o nosso corpo ele também tem um limiar que ele tolera. Por isso que a gente até coloca, e existem estudos específicos para atletas de alto rendimento e que exigem muito mais do coração do que uma pessoa que pratica atividade física regular. Mas isso não é um motivo para não se praticar atividade física. Sim, a gente tem que incentivar bons hábitos. Mas não parar do 0 para o 100. Essa mudança brusca sem acompanhamento. Né? A gente, e eu falo a gente como ser humano, a gente tem a tendência de exacerbar as nossas medidas os nossos hábitos saudáveis em momentos específicos. Por exemplo, quando a gente ou fez um exame de sangue e viu que o colesterol estava um pouco mais alto, ou que o açúcar estava um pouco mais alto, e a gente decide de uma hora para outra que vai tentar reverter esses exames num intervalo curto de tempo, adota uma alimentação radical, começa a fazer atividade física de maneira descontrolada. Para de beber, tudo de uma hora para outra. É óbvio que adotar bons hábitos, a gente não tem um momento certo para isso, a gente tem que fazer isso o mais precoce possível. Mas a atividade física a gente tem que ter esse cuidado. É importante quando a gente fala dentro dos nossos cuidados de saúde, que as atividades físicas, principalmente as mais vigorosas, que a gente adote um preparo específico, que a gente faça uma revisão cardiológica ou mesmo uma revisão com um clínico para tentar minimizar os riscos que a atividade física impõe. Por exemplo, paciente que tem uma doença coronariana oculta e que não era manifesta porque ele não fazia atividade física regular, ele não colocava o coração dele à prova, ele não fazia um esforço físico suficiente para aquela doença manifestar sintomas e de uma hora para outra ele começa a fazer atividade física extremamente vigorosa e o coração dele não está preparado para isso. Então isso é uma causa de desenvolver um evento cardiovascular, não necessariamente uma morte súbita, mas um infarto ou mesmo um episódio anginoso que poderia ter sido diminuído os riscos disso acontecer se antes do paciente, da pessoa, do cidadão por si só, iniciar atividade física regular, tivesse tomado esses cuidados. E doutor, falando um pouquinho então sobre números, quais são os percentuais de óbitos então que vêm em decorrência da morte súbita? Então, essa pergunta ela é muito importante porque a gente acredita e a gente enxerga a morte súbita como um evento muito isolado e raro, mas isso não é verdade. No Brasil, a gente tem uma estimativa de 300 mil mortes súbitas por ano. É muita gente. Então, isso é um número extremamente elevado. Basicamente porque isso não é a maioria dos casos de morte súbita, eles são literalmente súbitos, eles não avisam que vão acontecer. A grande maioria dessas pessoas se encontra fora de um serviço hospitalar. Esses episódios acontecem na rua, acontecem durante a prática de uma atividade física, seja ela numa academia, seja ela em casa, seja ela numa quadra poliesportiva, em locais onde o acesso médico leva tempo. E se a gente levar em consideração que nesse momento o coração da pessoa está parado, a gente não tem tempo. O atendimento ele precisa ser no momento que a pessoa está sendo submetida a isso. A gente tem pouco tempo e se estima, inclusive, que a cada minuto, em torno de 10% a menos de chance, a pessoa tem de sobreviver àquele evento. Então o atendimento ele realmente precisa ser muito rápido, precoce. E a gente ouve casos, eu acho que todo mundo conhece alguém, ou já ouviu falar, de alguém que estava tudo bem, vivendo uma vida normal, com poucos fatores de risco, ou nenhum fator de risco, e
quando tu recebe uma notícia dessa pessoa de novo, é que ela acabou vindo a falecer, né? É chocante. Doutor, nos fale um pouco sobre quais os sintomas desse tipo de morte. Isso é uma pergunta muito importante. Primeiro porque boa parte das mortes súbitas elas não manifestam sintoma algum na hora que elas acontecem. Mas várias pessoas vêm dando sinais de que isso pode acontecer. Ou ela vinha tendo uma dor no peito que ela não valorizou, ou ela veio perdendo capacidade funcional, que a gente chama, ela não tolera mais atividade física do jeito que ela tolerava há algum tempo antes, ou ela começou a sentir algumas palpitações, em algum momento o coração dela começou a disparar. Qual que é o problema? Isso são sintomas inespecíficos que podem se relacionar a várias coisas, que na maioria das vezes a gente mesmo negligencia. Se vai fazer um exame, um eletrocardiograma, dá tudo normal, porque naquele momento... Como o eletrocardiograma ele é uma fotografia, ele depende de um momento específico para ele apresentar alterações. Existem algumas doenças que se manifestam independente do momento em que o eletrocardiograma é feito, mas a grande maioria das doenças se manifestam mesmo com eletrocardiograma normal. Mas uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o momento em que isso pode acontecer. Porque alguns pacientes, ou boa parte dos pacientes, eles apresentam sintomas minutos ou poucas horas antes de ter um evento tão trágico quanto a morte súbita. E isso pode estar relacionado com uma dor no peito, pode estar relacionado à tontura, pode estar relacionado até uma perda transitória de consciência ou mesmo uma sensação de aceleramento no coração. Então, percepção não diferente dos com batimentos. Esse tipo de a gente nunca pode brincar com esse tipo de sintomas. Porque é uma pandemia. O senhor falou em mais de 300 mil mortes por ano. Isso é um terror. Se a gente for pensar, a cada 2, 3 anos a gente repete uma pandemia de Covid exclusivamente relacionado aos eventos de morte súbita. O número é muito alto mesmo. E volto a dizer que talvez esse seja o ponto mais importante a salientar nos pacientes com morte súbita. São pessoas, na maioria, jovens, ou adultos jovens, né, com poucas doenças e que acabam simplesmente saindo da sociedade, deixando suas famílias em situações financeiras delicadas, que na maioria das vezes são pessoas que sustentam a própria família ou compõem boa parte do sustento da família e que de uma hora para outra saem desse convívio. Chegamos então no finalzinho do nosso primeiro bloco. Nosso assunto de hoje é saúde. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Vamos lá, Ivanir. Como identificar se uma pessoa está passando por uma crise que pode levar a uma morte súbita? Isso também é uma coisa importante da gente conversar, porque a maioria das mortes súbitas elas são presenciadas. É bem comum que a pessoa que está tendo um mal súbito, ela esteja com outras pessoas ao redor dela. Isso pode ser numa praça, pode ser numa quadra poliesportiva, pode ser numa academia. Então, todo mundo deveria saber identificar, ou pelo menos perceber alguns sinais que a pessoa que está passando transmite. O primeiro deles é a pessoa que subitamente para de fazer a sua atividade e se coloca numa posição que a gente chama de uma posição de defesa. Ela encolhe os ombros, coloca para trás e demonstra que está passando mal. Outra é a pessoa que perde o sentido de maneira súbita. A pessoa está desempenhando alguma atividade ou mesmo caminhando na rua e ela simplesmente cai. Esses são os sintomas mais prevalentes de uma pessoa que está desenvolvendo uma morte súbita ou iniciando um processo de morte súbita. E a gente precisa estar atento para isso. Não necessariamente médicos atentos para isso, mas a população geral tem que saber identificar isso também. E, doutor,
como que devem ser, então, os primeiros socorros para uma pessoa que tu perceba que ela não está se sentindo bem? Basicamente, quando a gente fala em primeiros socorros, a gente tem que dividir as pessoas que estão atendendo a uma pessoa que está passando mal em dois grupos. Pessoas que sabem primeiros socorros e pessoas que não sabem primeiro socorro. Se eu sou uma pessoa que não sei absolutamente nada de primeiro socorro, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é em chamar ajuda. Não necessariamente chamar ajuda de uma pessoa treinada, porque quem está passando na rua não sabe identificar quem é a pessoa treinada, ninguém anda com um crachá, mas chamar o serviço de emergência, chamar o SAMU, avisar para as outras pessoas que estão ao redor que tem alguém passando mal e que precisa de ajuda, para que nesse momento alguém que talvez tenha algum grau de treinamento possa se aproximar e iniciar o primeiro atendimento. E aí a gente chega nesse segundo grupo de pessoas, que são pessoas que têm treinamento específico para atender uma pessoa com um mal súbito ou mesmo uma morte súbita. O que se faz, o que essas pessoas fazem é se certificar de que o serviço de emergência foi acionado, e o serviço de emergência é quem vai determinar realmente se vai ter sucesso no salvamento dessa pessoa, e essa pessoa com algum grau de treinamento, ela inicia manobra de ressuscitação cardiopulmonar, que é aquilo que vocês devem já ter visto, que são as compressões torácicas, que existem compressões torácicas tanto em ritmo quanto em força de compressão adequado, que cada pessoa que está fazendo o socorro ali precisa saber, porque não é só apertar o peito da pessoa, ou mesmo dar um golpe no peito da pessoa que vai fazer a pessoa voltar. Existem técnicas específicas e precisas, que apesar de serem simples, é preciso que elas sejam feitas de maneira adequada. Certo. E existem medidas para diminuir a chance de uma pessoa morrer de morte súbita? E se sim, quais elas? Existem medidas extremamente importantes e que têm um impacto muito grande para que uma pessoa com morte súbita possa ser salva, que é o que a gente chama de morte súbita abortada, que é um evento que, se nada fosse feito, aquela pessoa certamente culminaria em uma morte, mas que, se as medidas adequadas forem tomadas, ela pode sobreviver. Isso, basicamente, gira em torno de dois fatores: treinamento, e treinamento sério de qualificação de pessoas. Isso não precisa ser profissionais de saúde, qualificação de pessoas leigas, realmente, qualificação de funcionários em locais de atividade física, ou seja, capacitar funcionários de quadra poliesportivas, capacitar funcionários de academia, capacitar funcionários de parques ou mesmo de shopping centers, que são locais de grande circulação de pessoas, para que essas pessoas saibam tomar as primeiras medidas no momento em que isso acontece, lembrando que a cada minuto que uma pessoa tem o seu coração parado, a gente diminui em 10% a chance dela sobreviver. E a segunda medida, que é a mais importante de todas, é disponibilizar aparelhos específicos que ajudam no tratamento da morte súbita, que a gente chama de desfibrilador, ou desfibrilador externo automático, que são aparelhos de manutenção simples e de operação simples, que pode ser feito por qualquer pessoa treinada. Agora chegamos no momento de interação com a nossa audiência, que enviaram, então, mensagens e comentários aqui pra gente. O telespectador 8895, ele quer saber por que tantos jovens têm morte súbita cardíaca. Essa é uma boa pergunta. Quando eu falei a respeito das causas de morte súbita, que as principais delas são causas cardiológicas, dentro das causas cardiológicas a gente tem basicamente dois grupos, que são as doenças isquêmicas do coração, relacionadas ao entupimento das coronárias, que é mais comum nas pessoas de mais idade, mas na população mais jovem a gente tem doenças específicas, principalmente relacionadas ao músculo do coração, que a gente chama de miocardiopatias, que são doenças que predispõem a arritmias específicas, ou seja, por algum motivo, dentro dessas doenças, o coração fica mais propenso a gerar curtos-circuitos dentro dele. E esses curtos-circuitos geram ritmos elétricos dentro do coração que não permitem que o coração consiga bombear o sangue de maneira adequada. Isso é mais prevalente na população mais jovem do que na população mais idosa e está relacionado com atividade física também. Por isso que a gente vê jogadores de futebol ou atletas de alto desempenho, ou mesmo pessoas na academia, sem históricos de doenças prévias, até porque essas doenças não necessariamente precisam manifestar sintomas e que acabam tendo uma doença cardíaca. Uma outra causa, dentro das doenças ateroscleróticas, na cardiopatia isquêmica, é que o paciente mais velho, o coração, ele consegue se adaptar a essa isquemia, e que no jovem isso não tá, o coração não é preparado, não é condicionado à isquemia. Então, quando ela vem, ela pode desencadear uma morte súbita também. O senhor comentou sobre o DEA, que é o desfibrilador externo automático. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre ele, para que serve? Já estamos indo para o final do programa. Então, o DEA, que é o desfibrilador externo automático, ele é um aparelho
que ele consegue identificar o ritmo da parada que o paciente está tendo e indicar, caso necessário, a terapia, que é a desfibrilação, é um choque no coração. Ele tem um comando de voz que ele ajuda a pessoa que está atendendo a parada cardíaca a seguir os passos que devem ser seguidos, desde parar a compressão, de se afastar do paciente para o aparelho ler o registro e administrar um choque elétrico no coração, caso seja necessário. E isso aumenta em 75%. E quanto custa um equipamento desse, doutor? Aí que tá, a gente imagina que um equipamento desse possa ser muito caro, mas é um equipamento que custa em torno de 6 a 8 mil reais. Então, uma vida pode ser salva por 6 a 8 mil reais. Uma vida por Deveria 6 a 8 ter mil em reais. todos os locais onde mais expostos a esse tipo de risco, até locais públicos, não é mesmo? Certamente. Os shoppings, eles costumam ter desfibrilador dentro acho que faz parte da legislação, inclusive, de ambientes de grande circulação, mas isso deveria estar disponível em praticamente todos os lugares onde a prática esportiva é realizada e em locais onde tem grande circulação de pessoas. Aí vale aí uma dica, aí quase que um pedido para os nossos políticos. Tem que tornar isso obrigatório em todos esses locais. Uma vida salva vale 6 a 8 mil, imagina. Não, é muito barato. É muito barato, É realmente. muito barato. Talvez seja a nossa última pergunta, já estamos quase no minuto final. E somente os médicos podem usar esse aparelho, doutor? Não. Qualquer pessoa com um mínimo de treinamento pode usar o aparelho. É um treinamento simples de ser feito. Num turno, tu consegue capacitar qualquer pessoa para tanto fazer compressão torácica efetiva, quanto operar um desfibrilador externo automático, lembrando que ele mesmo dá comandos específicos quando uma parada cardíaca está sendo atendida. O problema é que não é tão simples fazer capacitação. Na maioria dessas capacitações são realizadas com custos, geram custos, e o que deveria ser feito é uma parceria entre a iniciativa privada e os serviços públicos para que tanto treinamento fosse disponibilizado para a população geral e para funcionários de locais de grande circulação, quanto para facilitar a aquisição desse tipo de aparelho, né, que teria um impacto social gigantesco. É isso, então. As perguntas que foram enviadas e não respondidas serão logo após, então, o programa. Muito obrigada, doutor Guilherme, pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço e fiquem à vontade para me chamar sempre que tiver algum assunto cardiológico em pauta. Certamente. Então, muito obrigado, agradeço pela presença também, doutora. E eu quero lembrar vocês que o nosso programa, o nosso intuito é sempre poder trazer prestação de serviços para a comunidade. Espero que vocês tenham gostado. Nós voltamos amanhã, então, às 20 horas, com o Vilney Cecim, presidente do Sindicef-CRS e diretor da FEComércio, e falaremos sobre educação para o trânsito e formação de condutores. E você também é nosso convidado. Até lá!